Hello everyone. Good morning. Good afternoon. Good evening. I don't know. Não sei exatamente que horas são, né? Mas estou aqui para cumprimentá-los, que eu sou uma pessoa muito educada, obviamente. Galera, ó, como eu disse a vocês na aula ao vivo, não sei se vocês lembram, eu vou tentar uma nova forma de dar aula exatamente por telas comentadas, é o que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Então, preparei um slide bem bonitinho para vocês, para reforçar o assunto indefinite pronouns, porque existem algumas regras, é necessário a gente aprender. Então, preparei algo bem lúdico, bem dinâmico, e aí eu vou explicando com o meu rostinho ali, né, no canto superior direito. Não se preocupem se tiver alguma palavra, minha câmera, ela acabar cobrindo, que eu, de uma forma ou de outra, eu vou estar ditando, né, vou estar falando, então vocês não vão perder nada. Ok, desculpa a minha cara estranha, não gosto de estar em câmera. Mas vamos lá, né? Tudo pro bem maior. E eu quero que meus alunos entendam, aprendam, tá? Então vamos lá, let's go. Vamos para a próxima página para a gente compreender exatamente este assunto. E aí estão eles, né? Alguns, tá? Alguns, porque existem diversos pronomes indefinidos. Mas a gente vai trabalhar alguns hoje. Primeiro, uma parte meio que introdutória, né? A gente vai falar um pouco sobre a sua definição. Explicar o que são esses pronomes indefinidos em inglês, e são aqueles que substituem ou acompanham o substantivo de maneira imprecisa ou indeterminada. Eu já falei a vocês que pronome tem a função, o objetivo de substituir o nome. E como o pronome ele é indefinido, obviamente você não sabe de quem se trata, né? Então, é um substantivo que não é preciso, não é determinado numa sentença. Ok? Estes são os pronomes indefinidos. Eles não fazem referência a nenhuma pessoa, lugar ou objeto específico. Por esse motivo, são chamados de indefinidos. Legal? Então, assim, os pronomes indefinidos em inglês são classificados de duas maneiras, segundo a função que exercem na frase. Pronomes indefinidos, que é o pronome substantivo, e o adjetivos indefinidos, são o pronome adjetivo. Muitos dos pronomes indefinidos são formados com as palavras some, pay attention na minha pronúncia, tá? Some, any, no, every. Some, any, no, every. Quando estão relacionados com pessoas, os pronomes apresentam a terminação body or one. Para coisa, a terminação é thing. E para lugares é where. Então, quando eu quero me referir a esses pronomes, me referir a pessoas, sempre na sua terminação vai ter o body ou one. Eu falo muito com vocês, hello everyone, hello everybody. No caso every, eu falo no geral, a todos, né? Então, quando vier a terminação body e o one, ó, essa terminaçãozinha aqui, que eu sei que eu estou falando, vocês estão olhando para mim e não estão prestando atenção na explicação. Então, aqui, ó, deixa eu só usar aqui minhas funções de caneta. Então, aqui, ó, body, body ou one. Eu sei que não tenho muito controle, né, de equilíbrio na questão de sublinhar, mas tá aí, gente. O body, o one, ele refere-se à pessoa. Quando vier na palavra, né, na terminação body one, já sabe que refere-se à pessoa. Quando vier a terminação think, refere-se a coisas. E quando vier o where, isso é muito simples de identificar, gente. Refere-se a lugar. Ok. Só uma ilustraçãozinha para reforçar que vamos trabalhar apenas esses 4 pronomes indefinidos. Some, any, no, every. Aí um exemplozinho básico, uma charge, né, uma comic strip, para vocês observarem como ela é dita, como ele é usado. E aí eu vou ter um exemplo que é assim, né? Hello John, what are you teaching in English class? Hello John, what are you teaching in English class? Né? A mãe de John perguntando a ele no telefone, e aí ele fala: I am teaching indefinite pronouns when it refer to a person, place, thing
or idea that's not specified. É importante prestarem atenção nessa explicação. Repare que a mãe de John ligou para ele perguntando o que foi que ele ensinou, né, na aula de inglês. E aí ele fala que ele ensinou pronome indefinido quando refere-se a pessoa, lugar ou coisas. E a ideia que não é especificada. Preste atenção nisso, que é muito importante para vocês compreenderem o pronome indefinido. E aí a mãe de John também é professora e ela inicia a aula, né? Everybody here? Is everybody here? Todos estão aqui. Olha que legal. E no quadro tem lá a explicação do pronome definido. Só uma chargezinha para vocês perceberem que é muito usado na língua inglesa e às vezes vocês utilizam e não sabem como significa, né? Como usá-lo. Vamos lá para a próxima página. Some. Primeiro pronome definido. Some. Olha a pronúncia da teacher. Some. Nada de some. Christian, nada de some. André, pay attention. Some, tá? Some. O some sozinho, o termo, significa algum, alguns, uns, uma, alguma, algo, cerca de, certo. Observe que o some, ele significa diversas palavras, tá? Ele sozinho. Quando acompanhados daqueles sufixos que eu disse a vocês, a tradução é totalmente diferente, of course, né? Então, se eu vou unir o some com body, e lembre que eu disse a vocês que body one refere-se a pessoas, obviamente vai ter outra definição. Então, somebody quer dizer alguém, né? Olha o exemplo. Somebody's missing. Está faltando alguém, né? Someone também significa alguém, tanto body quanto one se refere a pessoa. Então, a definição, a tradução é a mesma. Vocês podem usar tanto someone quanto somebody. Eu lembro que Eduardo falou, prefiro someone. No problem, não tem problema algum. Tanto um quanto o outro significa o mesmo, certo? Olha o exemplo do someone. Someone ate the last piece of pizza. Alguém comeu o último pedaço de pizza. Something. Olha a terminação thing. Quando eu falo thing, refere-se a coisas. Então, se refere-se a coisas, o something quer dizer algo. Ok? Look at the example. Observe o exemplo. We are looking for something to eat. Nós estamos procurando algo para comer. Great. Outra opção, somewhere. Somewhere. Em algum lugar. Se o where significa lugar e o some é algum algo, né? Unido a esta palavra, unido a este sufixo, que vocês já aprenderam, né? Em algum lugar. Somewhere. Em algum lugar. Somewhere in Brazil. Em algum lugar no Brasil. Eu coloquei esse exemplo aqui, gente, mas por uma questão mesmo de aumentar mesmo o vocabulário de vocês, tá? Some way, que é uma palavra muito utilizada. Vocês que jogam, né, em games, vocês que assistem muita série, filme, usa-se muito esta palavra some way, de alguma maneira. Vocês vão ver outra palavra também que é muito utilizada, com este way, tá? Way, que é depender, pode ser caminho, lugar também. Mas some way significa de alguma maneira. Olha o exemplo. I will get there some way. I will get there some way. Eu vou chegar lá de alguma maneira. E aí preste atenção. Uma das partes mais importantes da explicação do some, do no, do any, do every, é quando eu vou utilizar cada um deles. Então, assim, os some são usados em frases afirmativas. Affirmative sentence. Positive sentence. Em frases afirmativas. E em alguns casos, em frases interrogativas. Em alguns casos. Teachers, que casos são esses? Calma, que a teacher vai explicar já já, tá? Mas o importante é vocês se atentarem quando eu vou usar o some. Esta frase está na afirmativa? Legal. Está na negativa? Eu uso some? Não. Só vou usar em frases afirmativas e, em alguns casos, em frases interrogativas. Então, tenham paciência que vocês vão aprender.
vão compreender quando eu vou usar cada um, certo? Indefinite pronouns. Um exemplo com some, né? Someone is at the door. I do not know who is this. It's not definite. Who is there? Olha que legal. No exemplo, eu dei a definição de pronomes indefinidos. Alguém está na porta. Eu não sei quem é. Não é definido quem está lá. Olha que legal. Como eu já disse, pronome definido é aquele pronome não identificado, né? O qual não está determinado, não está explícito. E nesse exemplo a gente consegue identificar isso. Olha que legal. Alguém está na porta. Eu não sei quem é. Não está definido quem está lá. Olha que legal, né? Só uma referenciazinha da definição e do uso do someone. Alguém. Poderia também ser somebody is at the door. Tá? Tanto um quanto o outro, porque refere-se à pessoa. Vamos à próxima página, next page. Ok, neste caso aí está o meu whiteboard. Meu whiteboard, que é meu quadro branco. Vou trabalhar com vocês quadro branco, quadro negro, porque quando vier vai ter explicação, tá? E agora eu vou falar sobre o any. Any, que é a sua definição. O termo any significa qualquer, qualquer, quaisquer, alguns, alguma, nenhum, nenhuma, uns, uma. No entanto, ele sozinho significa isso, tá? Sozinho. Quando eu vou unir ele ao sufixo, aquele sufixo que a gente já aprendeu, ele muda, obviamente, a sua definição, o seu sentido. Gente, às vezes eu falo tão rápido que eu mesmo me embolo, vocês perceberam, né? Mas tranquilo. Ser humano, né? Let's go. Pronto, aí estão as palavrinhas com os sufixos determinados. O body, o one, thing, o where e também o way, que eu falei que é mais uma questão de acrescentar no vocabulário de vocês. Primeiro, first, anybody. Anybody. Anybody significa ninguém. Lembra que somebody ou someone, alguém. Anybody significa ninguém. Olha o exemplo. Can anybody help me with my homework? Alguém pode me ajudar com meu dever de casa? Anybody help me with my homework? E aí tem um exemplo. Alguém pode me ajudar com meu dever de casa? E aí vem a pergunta, né? Acredito que sim, porque vocês são meus alunos são inteligentes. Se eu disse que a tradução de anybody é ninguém, por que no exemplo aparece como alguém? Na verdade, quando ele vem como uma sentença interrogativa, na sentença interrogativa, o anybody ele vem como alguém. Ok? Ele vem como alguém numa sentença interrogativa. Mas na sua tradução, significa ninguém. Normalmente, quando ele vem em sentenças negativas, preste atenção. Anyone, qualquer um, ninguém. I didn't know anyone at the party. Eu não conheci ninguém na festa, ó. Neste caso, já apareceu como ninguém porque ele está numa sentença negativa. I didn't know anyone at the party. Eu não conhecia ninguém na festa. Próximo, and think. And think. And think. Nada. I didn't hear anything. Eu não ouvi nada. Não vai ter eu não ouvi ninguém, né? Porque tá falando de coisas. Ó, terminação. Thing. Coisas. Então, eu não ouvi nada. Outro exemplo, anywhere. Qualquer lugar. I would go anywhere with you. Eu iria a qualquer lugar com você. Ótimo esse exemplo. Por quê? O N, a gente aprende, e eu até vou colocar aqui, que o N ele só é utilizado para em sentenças negativas e sentenças interrogativas. Mas tem uma exceção para o N, tanto como também tem uma exceção para o some, né? O some, a exceção é que ele é usado em algumas sentenças interrogativas. O N, ele é usado também em algumas sentenças afirmativas.
confunde um pouco, né? Mas assim, quando eu falo de sentenças afirmativas, ele não vem no sentido de ninguém ou de alguém, né? Ele vem no sentido de qualquer, tá? Ou quaisquer. Então, o N, usado em sentença afirmativa, ele vem no sentido de qualquer ou quaisquer, tá, galera? Então, presta atenção nisso. Olha o exemplo. I would go... Deixa eu botar aqui. I would go anywhere with you. Eu iria a qualquer lugar. Nesse caso aqui, qualquer lugar, porque anywhere, a qualquer lugar com você. Neste caso, no sentido de qualquer, o N, ele vem numa sentença afirmativa. Mas, normalmente, o N, ele só é usado para, né, associado a sentenças negativas ou interrogativas. Eu sei que é confuso, inicialmente é confuso, mas na prática vocês conseguem compreender. Praticando este assunto, através de exercícios, que eu vou deixar exercícios para vocês lá na plataforma, vocês vão entender mais, vão compreender mais. É importante compreender o sentido, na cabeça de vocês. Repitam isso. Anybody, body, pessoa. One, pessoa. Thing, coisas. Where, lugar. Então, se eu unir any mais body, alguém, né? Ou ninguém, a depender da sentença. Se a sentença estiver na interrogativa, alguém. Se estiver na negativa, ninguém. Coloquem isso na cabeça de vocês. Façam esse treinamento mental, oral. Vocês conseguem pegar o assunto, tá, galerinha? E o anyway, como eu disse, de qualquer forma, de qualquer jeito. Anyway, usa-se muito numa oralidade, numa conversação. Anyway, we found a place to eat. De qualquer forma, nós encontramos um lugar para comer. Anyway, de qualquer forma, de qualquer jeito. Observe uma sentença afirmativa, neste caso, qualquer, novamente, tá? Então, exceçãozinha, quando o N ele vem numa frase afirmativa, dá a ideia de qualquer. Qualquer. Ok? Vamos lá para a próxima. Aí um exemplozinho com N, né? Use anybody, anyone, anything, anywhere, in or with our verb. Observe, exemplos. Eu vou usar sempre anybody, anyone, anything, anywhere. Sempre, sempre, presta atenção, sempre. Presta atenção, sempre. Depois de verbos. Olha os exemplos. I didn't know anyone at the party. Eu não, como está no passado, não sabia. Anyone, a negativo, ninguém. Aquela festa. I didn't know anyone. Know, sabia, verbo saber, quando tem lá, né? Então, o verbo, ele vem antes desse pronome definido. O pronome definido vem depois, sempre acompanhado, né, do verbo. Mesma coisa aqui, where son? Onde está son? Has anybody seen him? Ninguém tem visto ele. Ninguém tem visto ele. Has. Verbo. Ok? I didn't buy. Outro verbo. Buy. And think. Eu não comprei nada no centro. No shopping central. Não comprei nada. And think. Ok? Observe que sempre vem acompanhado de verbo. Verbo. Quem tem essa ligação com gramática vai se atentar a isso. Eu imagino que Gabriel, Clarice, sempre se atentam à estrutura. Eu falo isso relacionado, gente, especificamente com alunos, porque eu conheço meus alunos, né? É claro que eu quero que todos tenham curiosidade, todos tenham a sede de aprender à vontade. Então, assim, vocês que querem entender mais um assunto, observe a questão da gramática. Ali é o que é um verbo, ali é um substantivo, ali é um pronome. Que aí vocês conseguem perceber onde é que vai vir determinada classe gramatical, né? Determinado assunto. Então, só observar. Não é difícil, não. É mais empenho e dedicação. Nosso blackboard. A gente trabalhou com whiteboard, agora nosso blackboard. Tem explicação.
E agora é o know. Know. O know é utilizado com pronome adjetivo. Já o non com o pronome substantivo. No entanto, a tradução de ambos é a mesma. Significa nenhum, nenhuma. Quando acrescido sufixo, a tradução muda, como eu tô falando com todos, tá? Vamos lá, galera. Quando eu falo pronome adjetivo, é que acompanha o adjetivo, tá? Substitui o adjetivo. E quando eu falo pronome substantivo, substitui o nome, certo? As pessoas às vezes ficam, não tô entendendo nada, pronome adjetivo, pronome substantivo. Lembra que pronome, ele serve para substituir. Esse termo pro, né, esse sufixo pro, ele substitui, quer dizer substituir. Então, pronome substitui o nome, tá? Como eu falo o pronome adjetivo, ele substitui o adjetivo. O pronome substantivo substitui o substantivo. Só para reforçar, tá? Essa compreensão, esse entendimento. Vamos aos exemplos do know. Olha aí. Nobody. Nobody, ninguém. No one. No one, ninguém. None. None, ó, nenhum. Nenhuma. Nothing. Nothing, nada. I have nothing, nothing, nothing. Lembrei da música. If I don't have you. Amo essa música de Whitney Houston. Amo. Mas não é o caso. Nowhere. Em nenhum lugar. E no way de jeito nenhum. Essa palavra a gente ouve muito. No way. Né? Algumas séries, alguns filmes, os caras falando das mulheres. No way. Tipo, sem chance. De jeito nenhum. A gente ouve muito. Estão alguns exemplos aqui. Observem as sentenças, tá? Ó. Diana ou Diana threw a party, but nobody showed up. Diana threw a party, but nobody showed up. Diana deu uma festa, mas ninguém apareceu. Diana deu uma festa, mas ninguém apareceu. Uma sentença afirmativa, mas dando ideia de negação. Olha outro exemplo. I thought I heard someone, but there was no one there. Pensei ter ouvido alguém, mas não havia ninguém lá. Outro exemplo. None of these apples is ripe. Nenhuma destas maçãs está madura. I have nothing in my purse. Não tenho nada na minha bolsa. Where are you going? Nowhere. Onde você vai? Em nenhum lugar. Ok. Aí, o último exemplo. Will you lend me some money? No way. Você me empresta algum dinheiro? De jeito nenhum. Sem chance. Então, repare, as frases são usadas na afirmativa. Só para recapitular, né? Os pronomes com, no, são utilizados em sentenças afirmativas, mas dão ideia de negação. Gente, o no e as suas, né, ramificações, nobody, no one, nothing, eles são usados em frases afirmativas. Então, vocês não vão ver a presença de um verbo contraído, um auxiliar contraído com o not. Vocês não vão ver, por exemplo, can't, didn't, don't. Quando vocês verem essas palavrinhas, elas vão estar acompanhadas do N. O no, normalmente, vai vir numa frase afirmativa. Mas na frase afirmativa dá essa ideia de negação. Olha, observe aqui, por exemplo, ó, esse... deixa eu ver, primeiro exemplo. Fala, Diana threw a party, but nobody showed up. Diana deu uma festa, ó, afirmativa, mas ninguém apareceu. É uma sentença afirmativa, mas o ninguém dá ideia de negação, ninguém apareceu, tá? Então, vem numa sentença afirmativa, mas sempre ela dá uma ideia de negação, de que não existe nada, de que não tem ninguém, entendeu? Não existe forma, não existe lugar, sempre nessa ideia. Vamos para o próximo. Não entendo essa explicação. Nossa, me senti Matrix agora, com essa transição, com esse efeito. Mas dá algumas charges, né? Nobody knows how to. Até riscar aqui que veio 2 to. Ai.
to write a grammar book better than me. Né? Ninguém sabe como escrever um livro de gramática melhor que eu. E aí fala com exemplos maravilhosos de Donald Trump. Ai, lembrei de alguma coisa aqui. Lembrei de referência a outro presidente pra mim aqui agora, mas deixa quieto, né? Sem influências. Vamos a outra charge, a outra comic strip. What are you doing? Nobody can control them. Aí o cara, Xian, I am nobody. Legal, né? Tipo, o que você está fazendo? Ninguém consegue controlar eles. Aí ele, cheio, fala, eu sou ninguém, eu sou o cara que vai fazer, né, a mudança, vai saber controlá-los. Algumas charges legais, assim, que a gente vê. Vamos de novo, again, para o nosso Blackboard. E o Blackboard vem agora explicar sobre o every. Every. Ó, every. Every. E, obviamente, o termo every, sozinho, no seu contexto, significa todo, todos, toda, todas e cada. Quando recebem um sufixozinho, obviamente, a tradução é diferente. Só reforçando, só enfatizando, só repetindo. Às vezes, tanta gente repetir por osmose, né? A gente acaba pegando. Então, olha lá. Every unido a body. Body significa relacionado à pessoa. Body, one. Então, everybody, toda a gente, todo mundo, né? Aquela música do Backstreet Boys, não é do tempo de vocês, mas everybody, yeah, yeah, like a body, yeah. Deixa quieto. Lembrei. Momento nostalgia. Everyone. Everyone significa todos também, todo mundo. Quando eu chego, hi everyone, hi everybody, e aí galera, e aí meu povo, e aí todo mundo. Entende? Então eu falo no geral, falo com a galera, falo com todos. Já everything, como thing significa coisa, então tudo, né? Eu falo de coisa, então tudo. Everywhere, where lugar, todos os lugares. Every way, de todo jeito, todos os sentidos. Vamos lá os exemplos. Everybody I know prefer chocolate vanilla. Todo mundo que eu conheço prefere chocolate a baunilha. Pelo menos eu prefiro, né? I prefer chocolate. Other example. Everyone wants to come to the party. Todos querem ir à festa. Everyone wants. Todos querem. Observar que algumas palavras, quando vem ele sozinho, every, some, any, sempre depois do verbo vai vir no singular, tá? Por exemplo, some is wrong, por exemplo, algo está errado. Mas quando eu falo de deixa eu ver, quando eu uso a palavra no plural, por exemplo, quando eu coloco o sufixo, a palavra já fica no plural. Então a gente tem que saber o que a gente vai usar, que verbo depois, tá? O verbo em vez de is vai ficar are. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco e aí eu mostro pra vocês. Mas é só prestar atenção que quando tá o pronome indefinido sozinho, some, every, no, depois do verbo ele vem no singular. Mas quando ele vem com sufixo, ele vem ramificado, ele vem unido ao sufixo, o verbo pode estar no plural. Logo, logo vocês vão compreender. E aí, perceber quando eu vou usar esse every. Note que esses pronomes são utilizados em frases afirmativas ou interrogativas. Então, eu não uso ele na negativa. Every não vai estar em uma sentença negativa. Só em frases afirmativas e interrogativas, ok? E aí, eu não vou ler isso tudo, mas eu vou explicar o sentido. O importante é vocês atentarem a essa palavrinha aqui, ó. Everyone. Na verdade, digamos que esse é um rapaz, um chefe, talvez uma empresa, e ele diz que ele fica atento a tudo aquilo que é dito pra ele, que é falado pra ele. E ele nunca esquece. Aí ele fala, por exemplo, eu não esqueço aquilo que você me disse. Você me disse isso, isso e aquilo. Aí ele fala, eu nunca, o outro, né, o rapaz fala, eu nunca disse isso a você.
Aí ele pergunta, você tem certeza? Are you sure? Você tá certo disso? Porque eu disse a todo mundo que você me disse. Isso algo até meio complicado, né? Porque às vezes acontece isso na realidade. Às vezes a gente ouve algo de alguém, pensa que aquela pessoa disse, né, especificamente para ela, ouviu de algum lugar, e aí começa a liberar para geral, a compartilhar aquela fofoca. E aí é mais um. Por isso que se torna engraçada a charge, né? Às vezes o sentido que ela quer exprimir, que ela quer dizer. Mais importante é vocês se atentarem ao everyone. Existem muitos exemplos, tá? Everyone, a terminação one, refere-se à pessoa, ele fala, você tá certo disso? Eu disse, eu contei a todo mundo que você me disse, que você me falou. Ok? Vamos lá. Gente, para reforçar, tá? Para reforçar. Ó, pronome definido, a terminação. Body, one, thing, you were. Body, you one, refere-se a pessoas. Thing, a coisas. You were, a lugar. E aí estão as ramificações. Ó, body, somebody, anybody, nobody, everybody. One, someone, anyone, no one, everyone. Não é difícil. One de um, tá? É a mesma pronúncia. Someone, anyone, no one, everyone, tá? Think, something, anything, thing. Ter cuidado que não é think, tá? Think. Porque think é pensar. Quando eu falo thing, eu tenho que pronunciar o G, não muito forte, mas eu pronuncio ele no final da palavra. Então, something, anything, nothing, everything. Por isso que o TH às vezes parece F, né? Parece nothing, né? Nothing. Ó? A língua entre os dentes, tá? Something, anything, nothing, everything. You were, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere, tá? Ó, no final do pronome, one, body, que é usado para referir a pessoa. Esse sufixozinho, thing, é usado para referir a coisas. E o sufixo where, né, no final do pronome, ó, é usado para referir a lugar. Só recapitulando. Pronto. Lembra que eu falei a vocês do is, do are, da questão do uso? Pronto, ainda bem que eu coloquei aqui, eu não tava nem lembrada, mas eu coloquei. Ó, é usado na terceira pessoa do singular. Quando a gente vê a palavra someone, somebody, anybody, anyone, no one, as palavras ramificadas, unidas, elas sempre vão vir na terceira pessoa do singular. Por exemplo, someone is talking. Alguém está conversando. Observe que eu usei o is. Someone or somebody is talking. Alguém está conversando. Mas tem algumas palavrinhas, por exemplo, essas palavras soltas, apenas o some, more, o non, any, aqui ó, elas podem ser usadas no singular ou no plural, tá? Outras palavrinhas, e aí são outros pronomes indefinidos que eu não trabalhei todos com vocês, tá? Observe quantos tem, né? Tem o little, much, alguns de vocês já conhecem, mas tem o either, o neither, another, other, each, quer dizer, cada, neither, né? Either, another, outros, outra. Tem outros pronomes indefinidos que vocês não vão conhecer agora, vão conhecer depois. Tem que ir por calma, né? Pra vocês não ficarem loucos. Vocês já são meio azoados, meio loucos. Imagine com tantas palavras assim. Mas é para vocês compreenderem que às vezes tem essa diferença. Mas sempre as palavras ramificadas. Someone, somebody, anyone, anybody. Sempre a gente vai usar o verbo depois, sendo um verbo to be no passado, sendo um verbo to be no presente, ou um auxiliar, tá? É de uma sentença presente. Presente perfeito, sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Mas tem uns que não vão estar no plural. Por exemplo, o all. É uma palavra que a gente não trabalhou e não vai trabalhar agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. All. Também da ideia de tudo, todo. Ele pode vir acompanhado do singular ou do plural.
Deixa eu ver, podemos colocar assim, all are tired. Todos estão cansados, entendeu? Todos estão cansados. All are tired. Só para explicar a vocês de forma bem subjetiva, não, nem subjetiva, bem objetiva, não com tanta clareza até então, porque não é algo que a gente tem que focar no momento. Eu só quero que vocês saibam que existe essa diferença, tá? Que alguns são usados na terceira pessoa, outros são usados na terceira pessoa do plural, outros no singular. Só para vocês entenderem a diferença. Mas focar no assunto principal, pronomes indefinidos, aquele que a gente está trabalhando, que é o some, any, no e o every. Ok? Então, vou pular aqui, para vocês esquecerem isso. Pronto. Vamos praticar. Let's practice. Vamos praticar. Qual é que eu vou usar aí? Como é que a gente vai observar? O que vamos observar na sentença? E aqui tem assim, ó. Tem três, tá? Três pronomes definidos. Anybody, somebody, nowhere. Anybody significa o quê? Ninguém, né? Ou alguém se tiver numa sentença interrogativa. E ninguém se tiver numa sentença negativa. E a gente vai observar, é uma sentença negativa? Não. Por que não? Porque não tem a presença do not. Se fosse negativa, talvez tivesse aqui I can't, né? Não teria um not, I cannot, ou don't, didn't, haven't. Teria alguma informação de negação, mas não tem. Então já sei que não é uma sentença negativa. E não é interrogativa porque não tem interrogação. Então, anybody, você não vai estar aqui. E aí tem outra opção, somebody. Somebody significa alguém. E é usado numa frase afirmativa ou numa frase interrogativa em alguns casos, tá? Se eu não coloquei no slide, eu vou explicar já já. Então, ela pode vir aqui porque é uma frase afirmativa. Vou deixar ela aqui de stand-by. Nowhere. Nowhere. No utiliza-se em frases afirmativas dando ideia de negação. Pode vir também, mas vamos observar o sentido do texto, né? I can hear. Eu posso ouvir. Eu posso ouvir. At the door. Na porta. Nowhere seria a tradução específica para nowhere, seria nenhum lugar. Então eu posso ouvir nenhum lugar na porta? Sem sentido, né, gente? Não tem lógica. Vamos riscar aqui? Então, o correto a ser usado seria o somebody. Que aí, deixa eu... pronto. Somebody. Que seria o alguém. Eu posso ouvir alguém na porta. É o correto. Poxa, você riscou aqui. Pronto. Eu posso ouvir alguém na porta, certo? Só para vocês compreenderem como identificar, o que fazer, o qual colocar. É assim que a gente faz, gente. É assim que a gente faz as anulações, quando a questão ela é objetiva, ela é múltipla escolha. É assim que a gente vai eliminando, aqui não tem nada a ver, tá? Ó, eu não coloquei aquelas explicações. Vamos voltar aqui. Que eu havia falado. Mas não é complicado, tá? Da gente compreender. Eu até dei um branco aqui que eu ia falar pra vocês. Mas não se preocupem, que qualquer dúvida a gente tira, tá? Não tem problema. Tudo o que eu gostaria de dizer pra vocês, eu disse aqui. É o que interessa. Eu disse na aula, é o que importa. Mas qualquer dúvida sobre esse assunto, vocês me procurem, tá? Vocês têm a plataforma, alguns têm meu WhatsApp, outros têm meu e-mail. Sempre estou à disposição de vocês. Como eu falei, é mais para reforçar um pouco, abrir os olhos de vocês sobre esse assunto. Mas qualquer dúvida, galerinha, qualquer dúvida, any question, please, gritem. Teacher, help me. Eu estou aqui à disposição de vocês para ajudá-los. Mas tentem fazer esse exercício, tá? De eliminação, quando for responder uma questão de múltipla escolha. Eu vou colocar uma atividade para vocês na plataforma, se vocês vão precisar fazer isso. Essa questão de anulação, como é que eu uso? Eu uso qual? Isso aqui significa o quê? Primeiramente, parece ser muita informação, mas não é. Coloquem no caderno, qualquer dúvida. Quando vocês assistirem essa aula, né?
Se não entendeu, assiste de novo e aí refaça no caderno, reescreve algumas questões legais para vocês compreenderem. Beleza, galerinha? Eu vou estar aqui sempre à disposição de vocês. Desculpa qualquer maluquice minha, qualquer coisa que eu falei, gatice. O importante é vocês se atentarem ao assunto. Mas é só pra quebrar o gelo, né? Às vezes a gente sorri um pouquinho, as pessoas pensam que, chato o assunto. Mas não precisa ser chato, né? Só depende da gente. Então, cheiro, beijos, bye bye. See you next Thursday, que é a nossa aula, tá? Eu vejo vocês na nossa aula ao vivo. E aí vamos corrigir a atividadezinha que eu deixei na plataforma. Cheiro pra vocês. Beijo, galera. Beijo, 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 beijo.